Acho que tá gravando, dá uma sensação. Tá sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar agora na presença de Deus, clamar sobre nós o Espírito Santo, que ele venha nos iluminar, nos conduzir nesta reunião, nesta partilha. Te pedimos ao Espírito Santo que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor vá ao encontro das nossas fraquezas e necessidades, que a tua graça seja abundante em nossas vidas. Dai-nos o teu amor, dai-nos a tua graça. Pedimos que a tua misericórdia seja hoje derramada sobre cada uma de nós e que o Senhor venha nos ensinar os teus caminhos, a andar nos teus caminhos. Dai-nos a graça de termos um coração orante, interiorizado. Que o Senhor nos ajude a sermos mulheres cada vez mais de fé, cada vez mais confiantes na tua graça, na tua ação nas nossas vidas. O Senhor sabe, ó Espírito Santo, tudo o que se passa em nossas vidas e o que nós precisamos. Te apresento hoje cada uma dessas mulheres que está aqui presente, mas também aquelas que não puderam vir, mas fazem parte deste grupo. O Senhor vá ao encontro de cada uma delas, curando seus corações, trazendo alegria, trazendo paz, curando seus lares, cada membro de sua família. O Senhor sabe as lutas que elas travam, todas as suas batalhas. Que o Senhor esteja sempre junto delas. Que o Senhor as ampare, as conduza, as fortaleça. E traga a cada uma delas os dons que lhes são necessários. Te pedimos tudo isso ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria. E também te pedimos que os nossos anjos da guarda estejam aqui conosco, sempre nos conduzindo e nos protegendo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, no livro Tratado da Alma Feminina, da Larissa Menegatti. E hoje o subtítulo é Eis a porta do seu castelo interior. Essa é uma parte que, na hora que eu estava preparando, eu achei muito bonita e tem muito a ver com a nossa vida aqui da comunidade, do Recanto, porque ela vai falar sobre a oração. E a oração, para nós, ela é parte essencial da nossa vida, do nosso carisma, e essa é uma parte do nosso carisma que a gente tem muito zelo e que a gente sempre faz questão de transbordar e de passar para todos aqueles, né, que vêm aqui no mosteiro, que bebem da nossa espiritualidade, tanto que um dos nossos apostolados é o Coragem do Encontro, que ele nos conduz à oração. Então, é uma parte que eu gostei muito. Santa Teresa utiliza a imagem de um castelo com muitos aposentos para representar a alma humana. Entrar nesse castelo significa entrar no mais íntimo do nosso ser e lá dentro, no âmago da alma, se encontra o rei desse castelo, o próprio Deus. Então, olha que bonito, ela gosta da espiritualidade carmelita, então ela gosta muito de Santa Teresa. Ela tem cursos que ela fala sobre Santa Teresa, e Santa Teresa tem um livro que chama As Moradas, e esse livro ela vai falando do castelo e ela vai falando dessas moradas que tem dentro de nós. E olha que bonito, se encontra o rei desse castelo, o próprio Deus, no âmago da alma.
no mais profundo da nossa alma, se encontra o rei desse castelo, que é o próprio Deus. Se a gente parasse só nesse parágrafo, só aqui daria um retiro de uma semana, porque eu já me questionaria, eu tenho essa consciência que o rei desse castelo, e esse castelo, quem é esse castelo? Eu. Eu sou o castelo. O rei desse castelo é Deus. Eu tenho consciência de que esse rei mora aqui dentro, no mais profundo da minha alma. Olha, pensa nisso. Existe um âmago na minha alma e o rei, que é Deus, mora nele. Olha que coisa mais profunda, né? A porta para entrar em seu castelo interior é o quê? A oração, que é sua relação no tu e tu com ele. Tu minúsculo e tu maiúsculo. Não se trata apenas de palavras soltas, mas de uma atenção amorosa a Deus e um diálogo no qual lhe abrimos o nosso interior. Então, não é uma conversinha. Oração não é simplesmente uma conversinha, um bate-papo. Sabe, no domingo, Cida, depois que a gente termina a missa, e a gente fica ali batendo um papinho, que é muito gostoso, mas então a oração não é isso. A oração é uma conversa profunda com Deus. A oração é uma conversa íntima. É uma conversa íntima. Então, sabe, Cida, quando o Padre Bruno vai te atender, essa é a oração. Porque aí vocês estão ali no canto, reservados, não batendo um papinho de fim de missa, mas vocês estão ali num canto, reservados, fazendo o quê? Uma partilha. Naquele momento ali, o Padre Bruno está te acolhendo, acolhendo as suas fraquezas, acolhendo as suas misérias, acolhendo o que você tem para falar, acolhendo as suas vitórias, suas derrotas. Você está conversando com ele está conversando com você. Isso é oração. Pelo que entendo, a porta para entrar neste castelo é a oração, a meditação. Tanto faz que seja oração mental ou vocal. O que realmente importa para ser oração é que haja reflexão. Não, não se atenta com quem fala, não se atenta com quem se fala, o que se pede, quem pede e a quem pede. Não chama a isso oração, ainda que os lábios se movam muito. Então, eu posso estar lá conversando e falando e falando e falando, e talvez aquilo não seja oração. Porque, na verdade, às vezes eu estou mais preocupada só em ficar desabafando e falando, e estou muito menos preocupada em ter um diálogo, uma conversa, onde eu falo, mas eu também escuto, onde eu desabafo, sim, mas também eu escuto o que Deus quer com aquilo. E isso não é um exercício fácil. Não é um exercício fácil. E ainda mais que a gente está num mundo onde a gente está muito agitado, né? É muita coisa para fazer, e a gente vai na tribulação, e vai meio que nem um trator na vida, né? Então, parar ali, sentar e escutar a Deus. Eu falo, mas eu também escuto. Isso, a Dayana falou, nem um pouco fácil. Dayana, não é nem um pouco fácil. Pelo contrário, é muito difícil. E muitas vezes a gente só quer falar, falar, falar. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e aquela pessoa fala tanto que ela não te dá tempo nem de. A hora que você tenta dar uma opinião, você levanta a mão, mas não deixa, não consegue o espaço. É mais ou menos assim Deus com a gente, né? Ele tá assim, aí ele faz assim, né? Aí não, eu tô lá falando, 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 falando,
E Deus está tentando entrar para me dar um caminho, mas muitas vezes a gente só quer falar. Então é um exercício que não é fácil. O ensinamento de Santa Teresa sobre a oração é tão simples quanto profundo. O teólogo Garrigou Lagrange diz que se trata de uma oração inteiramente espontânea, toda íntima, que as almas cristãs, verdadeiramente simples e puras, sempre conheceram, como daquele camponês que contava a São João Maria Vianney, o Coradars, como fazia sua oração. Eu olho nosso Senhor, que está no sacrário, e ele olha para mim. Olha que simplicidade e que profundidade. Eu olho para ele e ele olha para mim. Esse é o intercâmbio de amizade pelo qual a alma se entretém com Deus. A gente se entretém com tantas coisas, não é verdade? A gente se entretém com Instagram, a gente se entretém com WhatsApp, a gente se entretém com YouTube, Facebook. A gente se entretém uns com os outros, hoje menos, né? Porque hoje as pessoas não andam buscando muito relacionamento físico, né? Elas gostam de internet. Às vezes nem consegue conversar quando está no pessoal, né? Mas assim, a gente se entretém com tantas coisas e a gente esquece de fazer isso com Deus também. A gente esquece de olhar para Ele e de se deixar ser olhada por Ele, que também não é fácil. Porque muitas vezes a gente transfere para Deus coisas que a gente tem dentro de nós, às vezes uma relação que a gente teve com o pai, com a mãe, que talvez não foi tão boa, ou às vezes foi um pouco mais rígida, ou a gente teve uma relação com qualquer outra pessoa que talvez me oprimiu e que me machucou, e às vezes a gente acha que Deus é o mesmo, que Deus também é assim. Então, se deixar ser olhada por Deus não é tão fácil. A gente tem muito simples na nossa cabeça. Deus é amoroso, é misericordioso, é bondoso, é compassivo, Deus é isso, Deus é aquilo. A gente tem isso na nossa cabeça, como um conhecimento. Então, a gente precisa deixar cair para o coração. Porque aí eu vou me deixar ser olhada por Deus com um olhar misericordioso de verdade. Aí eu vou deixar o olhar de Deus verdadeiro me transpassar a minha alma. Porque muitas vezes a gente lança para Deus, né? A gente acha que Deus está ali só para me julgar, Deus está ali para me condenar, Deus está ali olhando feio para mim, Deus está ali achando que eu não estou fazendo nada, então eu tenho que sempre estar fazendo alguma coisa, porque senão Deus não me ama. Eu tenho que suprir as expectativas de Deus, porque senão Deus não me olha. E esse não é o Deus verdadeiro. Então, a gente ainda tem que entender qual que é o Deus que existe dentro de mim. O olhar que eu tenho de Deus, o conhecimento que eu tenho de Deus, o que eu entendo por Deus, é o verdadeiro? Ou eu estou simplesmente acolhendo uma condenação, entendendo que Deus é aquele que vem só para me julgar? Isso é muito profundo, muito profundo. Porque vai esbarrar muito nessa questão da oração. Porque se no âmago da minha alma, Deus para mim é só para me ajudar em tudo. Então, tá vendo o que a Laís colocou? Que interessante. E aí, quando acontece alguma coisa de ruim na vida dela, o que que ela vai pensar? Mas Deus não me ajuda, então.
né, se está dando alguma coisa errada, então é porque Deus não está do meu lado, ele não está me ajudando. Então a gente precisa ir percebendo essas coisas que parecem ser pequenas, mas que norteiam a nossa vida de oração. E aí eu preciso ir fazendo o quê? Uma purificação, pedindo para que Deus venha curar o meu coração, venha curar a minha visão sobre ele, a imagem que eu tenho dele, dentro de mim, para que na oração, que é esse voltar para esse castelo, para dentro desse castelo, que é onde o rei está, para que ela gere frutos para nós e para os outros também, para que isso transborde. Olha, a oração para Santa Teresa não é só recitar fórmulas. Então, muita gente gosta, né, do terço, de novenas e orações, essas oraçõezinhas que a gente faz, e são todas muito boas e muito importantes, e a gente deve fazer. O terço, principalmente. Ele é a oração por excelência na igreja. Mas essa oração que Santa Teresa fala, não é só essa oração de recitar fórmulas. Ela é boa. Novena é muito boa. Essas orações que a gente pega para fazer prontas são muito boas. Mas não é essa oração de interiorizar, de perceber esse rei que está lá na minha morada, lá no fundo da minha alma, e eu ter essa intimidade com ele. É preciso meditar no que estamos dizendo na oração vocal ou mental, ou seja, em voz alta ou em silêncio, a quem nos estamos dirigindo e o que estamos pedindo. Então, tá vendo? Exige uma reflexão. Eu tenho que pensar, entender a quem eu estou me referindo. O que eu estou pedindo? Para quem que eu estou pedindo? Então, é de fato um exercício para nós que somos agitadas e chegamos já em casa, né, que aquela turbulência, e cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar da não sei o quê, e trabalhar, e arrumar a casa, e fazer um tanto de coisas. E aí, quando eu chego na minha oração, naquele momento da minha oração, não é fácil essa interiorização, mas ela é de extrema importância para a nossa vida. Essa oração consiste na atenção da alma voltada para Deus. É uma oração que transforma, porque nela permitimos que Deus fale a nossa alma e opere uma mudança em nós. Tá vendo? Nessa oração, nós vamos permitir que Deus nos fale. E essa fala de Deus vai me transformar. É essa oração que vai causar a minha transformação. É esse diálogo verdadeiro de Deus com a minha alma que vai fazer com que na minha vida eu transforme. Porque muitas vezes a gente pede para Deus, né? Deus, eu preciso me converter. Nossa, olha, eu estou muito impaciente, me ajuda a ter mais paciência. Olha, eu estou muito irritada. Nossa, gente, eu estou muito cansada. E eu quero. Olha, é muito difícil buscar o silêncio interior, a Gislaine falou. Realmente, Gislaine, muito difícil mesmo buscar o silêncio interior. Por isso que eu falo, é um exercício. É um exercício, sim. E não é um exercício fácil, mas é necessário, porque é aí que vai ter a verdadeira transformação, sabe? Porque quando eu consigo fazer silêncio e olhar verdadeiramente para dentro de mim, eu verdadeiramente vou me conhecer. E verdadeiramente vou conhecer a Deus. Eu vou me entender, entender as minhas reações, entender o que eu sou, como eu sou, e entender quem Deus é na minha vida. E vou escutar Deus me falando. Onde eu preciso melhorar, onde eu preciso transformar, onde eu, por mim mesma, eu não dou conta de transformar, mas Deus vem com a graça dele transformadora e faz aquela ação na nossa vida. Então, tudo é uma dinâmica. A oração é uma dinâmica entre mim
e Deus, entre a minha pequenez e a grandeza dele, entre a minha fragilidade e a força dele, entre a minha confusão e a clareza de Deus. Tudo é uma dinâmica e é um diálogo. Sair da oração ilesas, indiferentes à sua palavra, é sinal de que ainda não aprendemos a verdadeiramente dialogar com o Senhor. Sem dúvidas, muitas vezes esse diálogo irá interpelá-la. Então, se eu tenho uma oração, eu estou em oração, eu tenho esse diálogo com Deus. Se eu saio de lá indiferente, se eu saio de lá sem me deixar afetar pela palavra de Deus, pelo que Deus me falou, é porque eu ainda não consigo ter esse diálogo verdadeiro. Eu ainda não consegui entender o que é a oração. Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela vem para me interpelar mesmo. Ela vem para me questionar. Ela vem para me mostrar o que eu ainda não sou, aonde eu ainda preciso chegar. E isso também é difícil, porque muitas vezes a gente quer ser transformada, mas a hora que a mudança é necessária, a gente não quer mudar. Não é assim? A gente, sei lá, eu tenho um defeito, qual que é? Tô muito impaciente, eu sou muito impaciente. Então, peço para Deus, para que eu seja mais paciente. E aí Deus vai permitindo situações na minha vida para que eu trabalhe a minha impaciência. E aí eu vou para a oração e aquela palavra toca o meu coração. E aí eu vou para a vida, e na prática da vida, eu não me esforço naquela mudança. Então, aí o marido chega e pisa sujo no chão que eu acabei de limpar. Você não está vendo que eu acabei de limpar? Então, você está vendo, não tem raciocínio, não pensa. A gente vai só agindo. Eu preciso melhorar muito minha oração. Só eu falo. A Cleide falou. Sim, exatamente. A gente precisa falar. E tem dia que a gente precisa desabafar mesmo, e falar, e falar, e falar. Mas eu preciso dar o tempo para Deus também me falar. Para Deus também tocar meu coração. Para que dali eu saia com norte, né, para a minha transformação. É lógico, a mudança ela não é tão fácil. Não é do dia para a noite. Tem um santo, São Francisco de Sales, que tem uma passagem sobre ele que falam que depois que ele morreu, eles foram ele tinha um pecado da ira muito grande. E hoje ele é reconhecido como o santo da mansidão, santo do amor. E aí diz que na mesa onde ele atendia, que estava tudo lascada, que ele tinha tanta raiva que para ele não soltar aquela raiva em cima das pessoas, o que ele foi fazendo? Ele foi lascando com a unha a mesa, né? De tanto grudar na mesinha. Então, tá vendo? A mudança não é simples, a mudança não é fácil, mas pela oração, o meu coração pode ser transformado, a minha vida pode ser transformada. E aquilo que em mim, às vezes, é tão forte e tão difícil para mudar, Deus, com a graça dele, vem e faz. Ele nunca nos abandona. Mas aí precisa haver esse diálogo, né? Precisa haver essa busca da força na. Precisa haver essa busca da força de Deus, da graça de Deus. Sozinha, de fato, eu não vou conseguir. Mas com a graça de Deus eu vou. E quanto mais eu estiver me dedicando a essa oração,
mais eu vou perceber a graça de Deus agindo em mim. Olha, espera aqui. Trato de amizade com Deus. A oração é o caminho para cultivar a amizade divina, e seus frutos são abundantes. Essa relação de amizade com Deus não consiste em cumprir uma obrigação ou uma regra. Tampouco deve ser sinônimo de fuga e negação do dever. É um querer consciente, não emocional, que a faz buscar uma comunhão cada vez mais profunda com Ele. Então, o que eu quero hoje? Eu acho que eu vou parar no livro por aqui, porque eu acho que o que já foi falado já dá uma boa reflexão para a vida de vocês. Eu postei no grupo aquela passagem bíblica, porque eu vou dar 10 minutos para a gente fazer um tempo de oração. Não saiam, podem fechar as janelinhas, eu vou colocar uma música para a gente interiorizar, mas não saiam. Permaneçam esses 10 minutos nesse tempo de oração, para vocês fazerem essa experiência. A passagem que eu passei é uma passagem, eu acho ela maravilhosa, ela sempre me ajuda muito, que está em Isaías 43, né? Então, olha que coisa mais linda, né? E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou Jacó e te formou Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações e em troca de ti. Essa passagem, ela, assim, é para todo mundo. Por quê? Ela vem para mostrar o amor de Deus por nós. Ela vem para mostrar o tanto que Deus nos resgata. Ela vem para nos dar confiança. Olha, nada temas, pois eu te resgato. Se tiveres que atravessar a água, estarei contigo. Então, essa passagem ela serve para aquelas que não se sentem amadas, para aquelas que se sentem rejeitadas, para aquelas que têm muito medo, para aquelas que não confiam de verdade porque ainda não conseguem. Essa passagem ela condensa tudo. Qualquer problema que você tiver, seja emocional, psicológico, espiritual, essa passagem aqui ela cabe. Então, eu queria que você agora pensasse em cada versículo aqui e qual que te chama mais atenção. Não precisa pegar a passagem inteira, porque vão ser só 10 minutos, depois vocês fazem outro momento. Escolha um versículo e nesse versículo entrega a sua vida. Tenha essa proximidade nesse momento com Jesus. Peça que o Espírito Santo venha e se atente mesmo, foca nisso. São só 10 minutos de experiência. E aí depois a gente volta e aí a gente faz uma breve partilha, que não vai dar muito tempo, nem tempo de todas falarem, mas quem quiser falar depois desses 10 minutos, a gente abre um tempinho para partilha, tá bom? Então, até daqui 10 minutos.
Eu coloquei, mas está na casinha errada. Já perdeu água?
Você não é tímido, você só não sabe. Vamos voltar? Ô, irmã, depois você manda pra gente, não sei se tem como mandar. Mandar o quê? Mandar o vidinho que você tava passando, a Ah, música. a música? É, Depois eu conseguiu? não, Saiu não só deu nem um certo. momento? Gente, eu Passou as imagens, né, mas a música não.
Eu testei, pus no Edge, pus no YouTube, eu tinha baixado. Ai, vai entender, né? É assim Deixei mesmo. aberto. Eu curti aqui a música até. Ai, ai. Mas tá Ai, bom. que delícia. Mas quem gostou, gente? Eu não estava querendo sair, eu não estava nem querendo voltar para a reunião. Que delícia que foi. Para mim foi, né? Mas música é muito bom para oração também, né? Ah, eu gosto. Eu Nem também. sempre, mas eu gosto. Ela ajuda, né, no silêncio, a interiorizar, ajuda. Ai, eu acho também. Mas que engraçado ela não ter ido. Ah, tá bom. Depois eu mando qual foi que eu coloquei, porque é lindo o vídeo que eu achei, muito lindo. Tá bom. Obrigada. Imagina. Quer falar, Dayana? Qual frase que você Ai, gostou? O que que você... eu, eu acho que hoje eu tô aqui não é por acaso, porque a gente sempre vê, né, igual você falou que tem muita gente no grupo, mas a gente olha e esse corre da gente que, ai, credo, é muito difícil, tem hora a gente não consegue parar, gente, eu não sei mais, né? E olha que a gente busca, né? Eu falo por mim, eu tô sempre em busca de melhorar a minha fé cada vez mais, mas assim, o dia a dia engole a gente, né, com as atribuições, né. Uhum, Então, eu acho que hoje eu precisava ouvir essa palavra, eu até postei no meu status, porque eu acho que diante de tudo que a gente vive, diante de tantas pessoas que a gente tem ao nosso redor, né, seja na família, seja no ambiente de trabalho, que a gente vive muito trabalhando hoje em dia, né, eu acho que a gente sempre tem alguma coisa para querer nos desestruturar, né. uhum, E assim, fazia tempo que eu não passava por uma questão assim, sabe, e hoje eu passei por uma questão muito difícil, uhum. onde, sabe, eu não deveria ter ouvido coisas que eu ouvi, sabe. Entendi. Então na hora, o coração acelera, você fica assim, como se diz, irada mesmo, né, mas ao mesmo tempo eu falei assim: "Espírito Santo, me ajuda a responder". Hum, E aí eu respondi o que eu tinha que responder, né, me tranquilizei, passei, né, para quem eu tinha que esclarecer, e assim, fiquei pensando depois nessa palavra, né, como é que Deus fala com a gente, né. Então independente do que aconteça, porque a gente não espera, né, que sim. aconteça algo, assim, chato muitas vezes, então, eu fiquei com essa palavra aqui ó, do final, que não está escrito no porque o versículo acabou: "Entrego nações em troca de ti", né. Sim. Mas eu li mais um pedacinho que está escrito aqui: "Fica tranquilo, pois estou contigo". Uhum, Então, para mim, ficou essa frase marcada, sabe. Então, assim, não preciso ficar preocupada com o que, né, falam, o que acham, o que né, que eu falei, que eu não falei, sabe. Eu uhum. acho que Deus sabe do meu coração, né, eu sei da minha consciência, mas é incrível como que as pessoas gostam de, muitas vezes, desestruturar mesmo, né, e o inimigo gosta disso, né. Sim. Mas como a frase que te tocou, né, ela é muito bonita. Eu estou contigo, não importa É. onde, Uhum. importa o que esteja acontecendo, o que aconteceu ou o que vai acontecer, Exato. importa que Ele está contigo. Sim. E Muito depois disso, né, eu dei uma passadinha rápida na igreja, depois disso tudo. Acho que eu fiquei 3 minutos na sacristia, sabe, lá no Santíssimo. uhum, Porque ia ter missa também, eu falei: "Ai, depois começa a missa, é chato e eu não ia poder ficar". Mas, assim, é igual você falou, né, a gente chega e entrega o problema, entrega e sai, né. Mas eu falei: "Ai, Jesus, vem aqui, eu entrego". E entrega essas pessoas também, né, porque as pessoas muitas vezes, né, não querem ver o bem mesmo da gente, ou quer ver o coração da gente turbulento, sabe. E eu não sou assim. Então, eu falei, sabe, no simples, mas eu falei para Deus, sabe, eu entrego e confio, pronto. E vim embora, trabalhei mais um tanto, né, aqui no computador, e depois eu vi, porque eu não tinha aberto ainda o grupo. Daí eu abri e eu vi aquela passagem bonita, daí eu falei: "Nossa, eu vou assistir hoje". Mas é isso, eu acho que, né, para cada um tem
Cada um tem algo a tocar, né? Para mim, eu acho que é isso. Eu acho que é Deus falando mesmo, que não precisa ficar preocupado, que diante de qualquer coisa, né? Ele tá sempre comigo mesmo. É isso. Uhum. Tá ótimo, perfeito. Muito obrigada pela partilha. Imagina, eu que agradeço de estar aqui com vocês. Quem quer falar? Posso falar? Claro, Cida, se você não falar, eu nem Nossa, dormo bem. eu vou infartar se eu não falar. Fale, dona Cida. A hora que, a hora que você postou, eu já teve uma frase que já me chamou a atenção. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome. És meu. Então, chamar pelo nome é a importância de ser chamado pelo nome. Uhum. É a importância de ouvir, parar para ouvir quando chama. Muitas vezes a gente na correria, a gente só pede, e a gente esquece de parar e ouvir. E é tão bom quando Deus fala com a gente, uma experiência tão boa, é única, porque às vezes leva meses para acontecer de novo, mas acontece. E é sempre na hora da tribulação nossa Uhum. que a gente ouve. Então, chamar pelo nome, achei muito importante isso, o nome. Sim. Nossa, É, isso me chamou muito a atenção. é duas coisas que eu quero falar. A primeira é que, na verdade, Deus fala todo dia, né? E em alguns momentos a gente sente alguma coisa, mas Deus sempre fala. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não entenda que Deus fala só quando a gente sente. Nossa, isso é de extrema importância. Esse foi um assunto bom que você tocou. Porque às vezes a gente acha que quando a gente lê um texto, uma palavra bíblica ou um texto de algum livro, ou então quando alguém fala alguma coisa e a gente sente alguma coisa, Deus está ali. Sim, Ele está. Mas também quando a gente não sente, Deus também está. Lembra que aqui no livro eu li? Não é emoção, é mais na razão. A emoção, se ela existe, beleza, Deus quer que Deus está te dando uma consolação, tá ótimo. Mas se eu vou para a oração e na minha oração eu não senti nada, aquela palavra não fez ai, dar um quentinho no coração, ou um acalento, ou uma explosão, assim, tá tudo bem. Quando a gente sente, é uma delícia, né? Porque a gente gosta dessas coisas, né? Mas, se nada disso acontece, eu chego para a minha oração e eu leio a passagem bíblica, e aquilo ali não me dá uma emoção, não tem problema, Deus está ali e está falando do mesmo jeito. Não é só Então, quando eu sinto quentinho no coração que Deus está falando. ontem a gente ainda estava comentando a presença de Deus. Vamos pensar lá numa flor da pitaia. A flor, ela abre à noite. E de manhãzinha ela tá linda, mas o sol aparece, ela murcha. Então, o que é isso? É Deus. Tem um momento ali, é você contemplando. Então, contempla aquele momento, porque é a presença de Deus. Ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ainda tem gente que ainda duvida. Ô, irmã, ô Cida, deixa eu falar uma coisinha. Eu gosto de falar, né, irmã Luciana? Não, eu falei para vocês que eu fui, acho que eu não fiquei nem 3 minutos lá, né? Entreguei para Jesus tudo. E não fiquei escutando a resposta e já vim embora. Mas tá vendo como que ele é? No final do dia ele me deu a resposta aqui. Não, você não fez, o que você fez foi certo.
Não, então, mas aí o certo para mim, tempo. eu acho que era ter ficado mais um pouco, silenciado mais, e eu não fiz isso. Foi muito rápido. Mas tudo bem, às vezes a gente tem só 3 minutos e não tem problema. Entendi. Então, eu passei lá na igreja, entreguei para Jesus meu problema, a minha chateação, a minha mágoa, o que eu estava pensando, sentindo, e fui embora, tá tudo bem. Mas é importante que eu continue atenta para escutar o que Deus está me falando. É Que verdade. Olha aconteceu, só, porque aí né? no final do dia ele te deu essa palavra e você escutou e você acalmou, entendeu? Sim, olha só, né? Então gerou frutos, Sim, né? A resposta veio de outra maneira. Exato, não foi naquele momento, mas ela veio. Tá sim, vendo? É o que eu estava acabando de falar para a Cida. é. Deus fala sempre, o tempo todo. E quando Deus faz silêncio, ele está falando no silêncio dele. Porque às Com vezes certeza. a gente ajoelha todos os dias lá diante de Jesus, e a gente reza todos os dias, e pede, entrega, e parece que nada acontece, parece que nada muda, parece que Deus me abandonou. E Deus não me abandonou. Ele às vezes faz algum silêncio, mas aquele silêncio dele está falando comigo. Ele faz um silêncio não de abandono, mas é um silêncio, vamos dizer assim, terapêutico. Né? Aqui a gente poderia discorrer, assim, daria mais 1 hora para a gente conversar, e que não tem tempo, né? A gente não tem esse tempo. Mas Deus, ele fala sempre. E o segundo ponto que você falou, a questão do nome. Por que que isso toca? Porque quando alguém me chama pelo nome, aquilo, o que que eu entendo por aquilo? Que a pessoa me conhece. A pessoa sabe quem eu sou. A pessoa é íntima. Então, quando qualquer uma de vocês vem aqui na comunidade e eu vejo, eu vou chamar, oi, Laís, que coisa boa que você veio, que você conseguiu vir de São Paulo, veio visitar a gente com a sua mãe. Olha que coisa boa. Isso quer dizer o quê? Intimidade. Eu conheço a Laís está aqui todo mês com a gente nas reuniões. De vez em quando, quando ela consegue, ela vem com a mãe dela aqui na comunidade, a gente fica feliz de acolhê-la. Então, tá vendo? Quando eu chamo ela pelo nome, ela fala, oi, irmã Luciana, olha que coisa boa, existe uma intimidade. Porque senão, quando eu falo, nossa, ô Cida, sabe aquela moça ali? Então, aquela moça faz doce para vender, você não quer comprar doce dela? Não tem intimidade, eu não sei quem que ela é. Então, eu estou falando daquela moça, porque eu não sei quem que ela é. Então, Deus não, ele me chama pelo nome, porque ele sabe quem eu sou. Ele tem intimidade comigo. Por isso o nome é tão importante. Por isso o nome é tão importante. Exatamente. Muito Irmã, bem. Oi, quem é, fala? é a Cleide. Oi, Cleide, fala. Então, irmã, eu também o que me tocou muito foi, né, fica tranquila, Cleide, pois estou contigo, né, porque ele chama pelo nome. E essa frase me tocou muito, porque refletindo aqui, né, rezando sobre o texto bíblico, vou fazer minhas orações, principalmente as orações da noite. Eu rezo com os filhos, com os netos, aí já fico pensando no problema que cada um está passando, e eu esqueço de mim, de rezar por mim, né? Então, aí eu já perco o sono, já não consigo dormir, já tenho uma noite de sono ruim. Então, hoje eu senti muito forte Deus falando, fica tranquila, Cleide, eu estou contigo. Tocou muito para mim hoje, foi muito bom, muito gratificante essa reunião de hoje, para mim. Olha que coisa boa. É Deus que vem te falar a importância que você tem. Que Porque os teus netos, não sei quem mais, tem importância, mas você é importante para ele. porque Ele às vezes está eu com penso só nos você. outros
e não penso em mim, né? Esqueço de mim, que eu É sou isso. importante também para Deus. Exato, exatamente. Olha que bonito. Obrigada, irmã. Eu que agradeço pela partilha. Mais alguém quer falar? Laís, você não vai falar? Eu também acho que essa frase também chamou muita atenção. Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Também eu acho essa muita passagem bonita. E outra que eu achei tão bonita é a frase: e agora eis o que diz o Senhor daquele que te criou. Eu achei tão bonita também que Deus me criou tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Deus criou só o que é bom, na verdade, né? Sim. As coisas ruins entraram no mundo pelo pecado, né? Mas é simplesmente fantástico, né? Pensar nesse Criador, nesse Deus que criou todas as coisas. Isso toca mesmo. Muito bem, Thaís. Mais alguém quer falar? Oi, irmã Luciana. Fala, Gislene. Como a gente vai lendo por pedacinho e pedacinho, né? Daí a gente vai sentindo outras formas, né, de acontecer as coisas. Como foi falado o primeiro momento, foi falado o segundo momento, né? E também aqui agora tem aquela outra parte, né, que foi falado: fica tranquilo, pois estou contigo, né? Uma delas falaram: nada as temas, pois eu te resgato. Também é muito importante. E também tem aqui, ó: porque és precioso a meus olhos. Quer dizer que a gente é precioso para ele. Porque eu te aprecio e te amo. Então, você vê como a gente é importante, né? Aos olhos dele também. E às vezes a gente esquece disso, né? A gente procura tá o tempo todo se movimentando, coisa assim, né? Eu, praticamente, quando estou agora por de férias, eu procuro sempre estar pondo no YouTube as músicas, né? Católicas, as dos padres, de louvores e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que assim eu vou rezando o dia inteiro, você entendeu? Assim eu vou orando, vou cantando, né? E assim eu vou passando. Porque é diferente quando você lê sozinha, quando você lê com um grupo, né? Quando você presta atenção na igreja, cada um é um momento diferente, né? E como você deu esse momento, então foi diferente também, sabe? Apesar da gente não ter ouvido a música, né? Mas deu para ver o que você pôs, né? O interior da igreja, né? Deu para sentir como a gente é por dentro, né? Também somos, né? Como se fosse uma igreja vazia. Se a gente não encher de oração, de boas energias, como que a gente fica? Vazia, né? É isso. Muito bom, Gislene. É isso mesmo. E é muito bonita mesmo essa frase, né? Porque és precioso aos meus olhos. Tanto que Deus me aprecia e me ama. E quantas vezes que eu não me aprecio e não me amo, não me sinto preciosa. Foi o que a Cleide falou, né? Eu rezo para todo mundo, eu me preocupo com todo mundo, mas eu não olho a minha preciosidade, o quanto eu sou preciosa aos olhos de Deus. É muito bonito. Alguém mais quer falar? Então vamos finalizando. Teve uma frase, a frase que eu fiquei, que eu gostei demais, ninguém falou ela, que fala: pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Quantas vezes eu, e talvez alguma de vocês também, fica esperando que alguém venha me salvar, né? Que alguém me salve da minha solidão, que alguém me salve dos meus pecados, que alguém me salve das minhas dificuldades, que alguém me salve de algum problema, que alguém me dê solução das coisas para a minha vida.
E eu esqueço de olhar para o único Salvador, que foi Cristo, né? Ele é meu Salvador. As pessoas podem até me ajudar em alguma coisa que eu precise, mas ninguém está aqui para me salvar. Ninguém tem a obrigação de me salvar, né? Quem precisava e me salva, quem precisava me salvar e me salva, é Jesus, né? Principalmente o Cristo crucificado. Eu tenho um crucifixo ali na parede, estou olhando para ele. Então, ele é o meu Salvador, ele vem ao meu encontro. Ele vai me tirar da escuridão. Eu não preciso que as pessoas venham e façam isso por mim. Tá vendo essa passagem? Cada uma foi falando, até quem falou a mesma frase, falou em sentidos diferentes. Falaram coisas diferentes. Tocou de uma forma diferente. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é linda. Em alguns momentos ela vai vir para me consolar, vai vir para me confortar. Em alguns momentos ela vai me interpelar, ela vai me questionar, ela vai me dar um aperto. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Como diz numa palavra da Bíblia, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se eu tenho essa disposição em estar diante da palavra de Deus e escutar o que Deus quer me falar, eu vou ser transformada, né? Todas falaram todas que falaram do que tocou, falaram de como tal frase marcou, de como aconteceu tal e tal coisa no meu dia, e aquela frase, aquela palavra veio e me consolou, me confortou, me animou, me deu vida. E aí, essa palavra, agora, nós vamos para a prática. A prática é a hora que vocês desligarem o computador, desligarem o celular, aí vem a prática. Essa frase que te chamou a atenção, essa palavra que te tocou, no que ela te transformou e que vai gerar frutos na tua vida? É a parte mais importante. Não que seja a parte mais importante, tudo é importante. Mas por quê? Se eu falei aqui uma frase toda bonita, toda que me tocou tanto e que acalentou meu coração, no que isso precisa transbordar na tua vida? Como se diz lá na minha terra, falo, rapadura é doce, mas não é mole, não. Não é. Porque Volta aí, Hã? volta aí, Laís. Pode não. Tá fugindo. Voltou, ó. Porque é aí que a gente vai entender essa palavra de Deus na nossa vida. Porque eu ver ela aqui, eu ver a palavra, olhar a palavra, ler, meditar, e aquilo precisa gerar vida. Ela precisa gerar frutos. Porque senão não tem oração verdadeira, ficou só ali no meu intimismo, no que eu quero, no que Jesus falou, no que eu senti. Ela precisa gerar frutos na nossa vida. Então, eu ler a palavra, eu meditar a palavra, e depois eu levar essa palavra para a minha vida. Ô, irmã, Oi? no meu caso, eu acho que seria. Porque eu fiquei pensando nisso, sabe? Depois falei, por mais que tudo aconteceu, não ter raiva. Uhum. Não sei. Será que é isso? Por exemplo, um fruto? Ou não? Sim, é um dos frutos que precisa gerar, né? Que você Porque percebeu que independente de qualquer coisa,
eu vou ter Deus que está contigo. seguir a minha vida e eu não vou poder ficar, tipo, sem ter contato, né, com as pessoas, com os Sim, problemas, né? Eu vou ter que passar por cima e seguir e é. aprender, né? E Talvez, trabalhar o perdão, né? é, Dar o perdão e entender, porque o que te chamou a atenção? Deus está comigo, certo? certo. Então, Deus está contigo. Se Deus está contigo, Ele está te dando a graça para viver essa tribulação. Você Uhum. não está vivendo essa tribulação sozinha. Ele está com você, te dando a graça para perdoar, te dando a graça para entender, te dando a graça para rezar por essas pessoas. Isso é. E você não está sozinha. Algumas pessoas fizeram algum mal para você, mas você não está sozinha. Sim. Irmã Luciana, Oi, É isso mesmo. vou falar um pouquinho. fale. Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque a primeira oração que nós fazemos e que você fez foi para o Espírito Santo, né? Uhum, E quando a gente medita a palavra de Deus, ela sempre fala conosco, em todos os momentos da nossa vida, seja, como você diz, para acalentar ou mesmo, às vezes, para fazer com que a gente reflita nas nossas ações, né? E quando você fala de prática, eu acho que a gente tem que exercitar todos os dias os dons do Espírito Santo, né? sim. Eu, no meu caso, eu tô exercitando muito a paciência e a calma, Uhum, porque eu tô numa missão assim, né? Meio complicada, né? Cuidando do meu pai, que é idoso, e tem toda uma história que não é muito boa, digamos assim, né? uhum, Mas eu acho não, tenho certeza que Deus, ele sabe como agir. E se eu tenho essa missão para cumprir, é porque eu falo para ele, o Senhor quer que eu suba a mão degrau para chegar aí perto, né? sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. A Uhum, gente tem que pensar nos dons do Espírito Santo mesmo, que é a paciência, é a tolerância, é o perdão, mesmo, né, nas dificuldades que a gente enfrenta, porque a gente é muito imperfeito, uhum, mas Deus, ele tá com a gente e quer que a gente um dia chegue até ele, né? exato. Então, a palavra é isso. A palavra, o que me chamou muita atenção foi a parte assim que ele diz do nome, né? E para a gente não temer. Uhum, Eu sempre falo isso para ele, o que seria de mim se eu não tivesse o Senhor? Então, quando a gente tem Cristo em primeiro lugar, a gente consegue vencer, sim. mesmo sendo muito difícil, mas a gente consegue. Uhum, Um dia com mais alegria, um dia com menos alegria, um dia mais forte, um dia mais fraco, mas a gente vai perseverando e seguindo. Como diz, né, o evangelho de hoje, né, a semente, ela é jogada em vários campos. Então, a gente tem que tentar ser a terra fértil para frutificar, né? Acho que é isso. exatamente, Tânia, é isso mesmo. É ficar atento, porque se a gente está vivendo alguma situação em nossa vida, é porque Deus está permitindo, é da permissão de Deus. Então, Ele quer algo com aquilo, e de fato, Ele está nos purificando, nos santificando. Naquela situação que eu estou vivendo, Deus vai me santificar, seja uma situação boa ou seja uma situação ruim. Eu esteja alegre ou eu esteja numa fase mais triste. Deus, ele usa de tudo e de todos para que seja esse degrauzinho que a Tânia falou. E, de fato, Deus ele está lançando as sementes. E aí a gente tem que entender qual que é a terra do meu coração. Eu estou deixando a semente frutificar? Ou eu estou sufocando? Ou eu estou fazendo ela morrer? Como que está a terra do meu coração para essa semente que Deus está lançando todos os dias?
né? Então, para a gente terminar, né, Gislene, geralmente a gente faz a reunião em 1 hora. Eu ando bem atrasando, né, Cida? Geralmente já tem passado essa 1 hora aí. Então, faz parte também. Mas o desafio que eu lanço para vocês esse mês, façam, adquiram essa vida de oração. Para quem tem, cultivem mais. A Gislene falou, eu marquei com palavras-chave, resgate tranquilo. Isso. Peraí, que eu não li todo. Ele está comigo, ele me ama. Exatamente. Então, isso é bom, isso que a Gislene falou é bom. Sempre marcar a palavra-chave para mim, que me tocou, que eu preciso levar para meditar durante meu dia. E o desafio que eu lanço para vocês esse mês é, quem já tem vida de oração, cultive, preste atenção, esteja atento na tua própria vida de oração, veja se ela está frutificando, veja se para pensar como ela está. E quem ainda não tem uma vida de oração, adquira, né? Reze pelo menos 10 minutos por dia, 15 minutos, e com o tempo a gente vai se habituando a essa vida de oração, a gente vai aumentando o tempo, e a gente vai entendendo que aquilo é como se fosse o nosso alimento, é o alimento da alma, é o alimento para a alma. Da mesma forma que o nosso corpo precisa do alimento para ele sobreviver, a nossa alma precisa da oração também para ela sobreviver, para ela viver, né? Porque sem a oração ela só sobrevive. Então, o desafio está lançado. Vamos pedir para Deus a graça, que a gente consiga ser fiel, perseverante na nossa vida de oração, e que a gente peça isso pelas mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é a grande alma orante. Nossa Senhora é aquela que é o nosso grande exemplo. Vamos rezar uma Ave Maria para terminar essa reunião e pedindo a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Trindade, rogai por nós. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.